Senhores vereadores, nossos queridos funcionários, excelentíssimo público, comunicação social, vamos dar início à nossa reunião de executivo. Relativamente às próximas reuniões de executivo, portanto, fica 9 de março, 23 de março, 6 de abril e 20 de abril. Sobre o início da reunião, hoje temos a bancada do PS que começa a nossa reunião. Eu hoje pedia que fôssemos, de alguma maneira, controlar um bocadinho o tempo de ordem do dia. O Sr. Vereador, nós temos a decorrer precisamente cátedras, portanto, sei que a ordem de trabalhos também não é extensa, portanto, em princípio não haverá grande problema. Sim, projeto de cátedras. Nós deliberamos cá no projeto de cátedras, que deliberamos em executivo. Portanto, pedi isso. Os senhores vereadores do PS, quem quiser usar da palavra. Otília. Sim, vereadora Otília. Então, boa tarde. Desculpem pelo atraso. Boa tarde a todos, comunicação social e vereadores. O assunto que vou falar é sobre o Centro Escolar Saca Peito. Há um ponto que vamos falar na agenda, mas quero referir que está a decorrer as obras do Centro Escolar Saca Peito e deve estar a poucos meses da obra estar concluída. No entanto, temos verificado que na envolvente nada está a ser feito, tanto na envolvente viária como nos acessos ao centro. Gostaríamos de saber quais os preparativos que estão a ser previstos para o trânsito, que irá decorrer, que irá subcarregar toda aquela zona, os tipos de circulação e estacionamento e para quando os arranjos dos acessos circundantes, seja na via que passa por trás da Casa do Campino, seja nas laterais. Abrir o centro escolar sem envolvente de circulação e de estacionamento, estar cuidada, irá gerar um grande caos nessa área. Obrigada. Muito obrigado, Otília. Vereador Ricardo Segurado. Posso falar com isto? Não, sim. Muito obrigado, Sr. Vereador Ricardo Segurado. Sr. Vereador Ricardo Segurado, Sr. Presidente, Sra. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, caríssimos funcionários, senhores jornalistas. Sr. Presidente, para ser rápido, duas questões apenas. Primeira questão, dirigida ao Sr. Vereador Luís Farinha, para fazer o favor de me informar sobre a data para a intervenção prevista na estrada junto ao Leclerc. Portanto, gostaria que o Sr. Vereador me desse informação. Vamos no episódio, se não me engano, 23º ou 24º, faz lembrar aquelas novelas mexicanas que nunca mais terminam. E o segundo ponto, também muito rápido, para dizer ao Sr. Presidente que enquanto eu não me aperceber das novas viaturas do lixo na rua, de novos funcionários que não os que vão buscar ao centro de emprego, através dos mecanismos apropriados que levam os desempregados a ter que trabalhar nos serviços da administração central e local, enquanto eu não me aperceber dessa tomada de posição da Câmara Municipal, do Sr. Presidente, não deixarei de, nas reuniões de executivo, no período antes da ordem do dia, fazer sempre esta chamada de atenção sobre a questão do lixo. Agradecendo à comunicação social o destaque que foi dado a esta intervenção, que é de facto preocupante no nosso município e que
e que mexe, enfim, com o dia-a-dia das pessoas e que é, de facto, o ponto que, um dos pontos que mais preocupam os munícipes. O Sr. Presidente, enfim, poderá dizer que eu iria ser chato e que até cheira mal eu estar aqui todas as reuniões a falar sobre o assunto, mas, de facto, é isso que eu não quero, é que os espaços onde o lixo deve ser colocado, que cheire mal, e que também haja a necessária lavagem dos contentores e a limpeza do espaço após a recolha do lixo, o que também é muito importante. É um trabalho naturalmente acrescido à necessária limpeza dos contentores e quando a recolha não é feita, naturalmente que o espaço ficará sempre muito mais sujo, porque as pessoas têm que colocar sacos de lixo no chão junto aos contentores e, portanto, há aqui um agravar por incapacidade de gestão desta autarquia. Portanto, Sr. Presidente, uma vez que tem informações, agradeço, mas enquanto de facto não se concretizar aquilo que o Sr. Presidente tem vindo a referir, eu não deixarei de fazer estas intervenções. Muito obrigado. Vereadora Idália. Sim. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, caros colaboradores da Câmara Municipal de Santarém, caros jornalistas, Sr. Presidente, tentando corresponder a essa vontade, e hoje tenho especial necessidade de sair cedo e, portanto, não vou abusar do meu tempo, vou tentar ser telegráfico apenas em 4 pontos. O primeiro, no passado sábado, e não nos cruzámos por pouco, apesar de eu ter visto ao longe, tive uma conversa no Centro Histórico com um daqueles empresários escalabitantes que investiu em contraciclo na expectativa de uma melhoria dele, oferecer uma melhoria de condições à cidade e também, de certa forma, de que a cidade acompanhasse esse investimento que ele fez. Por mais conhecido, Paulo Costa, dono da Livraria Costa, uma livraria carregada de história. Ele fez um investimento naquele edifício e, sinceramente, da conversa que tive com ele, o que fiquei mais frustrado, não enquanto vereador, mas enquanto cidadão, vai muito para além de ser munícipe, é de alguém que investiu na expectativa da melhoria de condições e de oferecer essa melhoria à cidade e o desânimo com que ele hoje vê o estado em que está a cidade. E a lógica dele, ele tem por natureza antipolíticos, entre aspas. O desânimo dele era, repara que da nossa geração já quase não há pessoas a circular na cidade. E é de facto algo que eu venho a constatar que é uma realidade. Com exceção feita ao período do Natal, há um conjunto de gerações que se afastaram totalmente da cidade. Ele até me dizia, como má medida, o facto, por exemplo, do Matador servir hoje, ou irá servir, segundo sei, entre junho ou julho, será a sua abertura, para albergar um conjunto de serviços enquanto a loja de cidadão, mas dizia ele que, ao fim e ao cabo, acaba por ser um pensamento com algum sentido e que deveríamos pensar para situações futuras. Porque é que não foi criada uma solução loja de cidadão no centro histórico? Ou melhor, se haveria condições dentro do centro histórico daquilo que é o património da Câmara Municipal de Santarém de ser oferecida uma solução daquela natureza? Eu não lhe soube responder, mas de facto é algo que dá que pensar e que deve-nos a todos fazer pensar, porque poderia ser uma forma também, obviamente, não estando agora nesta fase, também não importava agora a crítica ao Matador se servir. E felizmente houve aquela reabilitação para servir de loja cidadão, mas é algo que deve ficar para o futuro, que é sempre que existir a possibilidade de criar serviços, ou melhor, que possa ser alocados serviços, que se verifique se, do ponto de vista do edificado da Câmara Municipal de Santarém, se existe ou não a possibilidade no centro histórico de albergar serviços. Porque obviamente que seria uma forma de atrair pessoas para o centro histórico. E portanto, fiquei frustrado enquanto cidadão por ver alguém que fez um esforço, que fez um investimento, não só na parte inferior que alberga a Livraria Costa, mas também nos 2 andares superiores, e de facto deve-nos fazer pensar estes sentimentos, que obviamente ele não será o único nesse tipo de sentimento, mas desse sentimento que existe por parte de muitos empresários da nossa cidade. Depois, Sr. Presidente, queria fazer uma questão que está relacionada com a incubadora do protocolo que resulta na Escola Prática de Cavalaria de ser instalado o serviço, candidatura liderada pelo NERSAN,
para uma incubadora de empresas. E queria saber, Sr. Presidente, se tem informação sobre a forma como está a decorrer esse protocolo, como estão a decorrer essas obras, se de facto vão ser cumpridos os prazos legais que são extremamente apertados para a conclusão dessa obra, e saber, uma vez que a 30 de junho é já daqui a 4 meses, se não há nenhum risco de haver algum problema quanto à execução e quanto a essa edificação, sendo de antemão, como é público, eu e não só os restantes vereadores do Partido Socialista, sempre fomos contra o facto da escola prática servir para albergar um serviço desta natureza, sendo que o mesmo foi anunciado de forma muito embrionária, ao contrário do que acontece, por exemplo, em Almeirim, onde existiu um processo diferente. Primeiro houve uma negociação, inclusive com o SCTE, de acordo com aquilo que foi tornado público recentemente, e, portanto, irá também avançar para uma lógica de incubadora com uma ligação direta a uma instituição do ensino de referência. Nós aqui, inclusive, ao nível do Centro de Incubadora de Empresas do NERSAN, não sabemos sequer, poderá ser algum lapso meu de memória, mas não sei sequer se existe algum protocolo definido, ou se haveria algum protocolo definido que envolvesse o Instituto Politécnico de Santarém, para além da NERSAN, para além da Câmara Municipal de Santarém. E, portanto, não posso realçar essa diferença de posições. Uma Câmara de Almeirim que, inclusive, já tem o CDOS, de certa forma, poderia e deveria ter ido para Santarém enquanto capital distrito e não foi. Já veio buscar também a Santarém a CVRTs e, por isso, Sr. Presidente, sendo bom que numa fase de crise como nós atravessamos, o país, o distrito, todos os concelhos, é positivo que haja incubadoras de empresa, não posso deixar de notar que há aqui uma forma muito diferente e diferenciada de encarar os problemas. Depois, Sr. Presidente, sobre o Palácio Landau, e já acho que o vereador Madeira Lopes trouxe este assunto aqui há 2 reuniões atrás. Eu passei lá esta semana, sábado passado, perdão, e verifiquei que foram feitas umas obras e a abertura do restaurante, da restauração, um serviço de restauração que ali está. E aquilo que eu queria saber, Sr. Presidente, era apenas e só se foi objeto de algum concurso público e quem é que geriu esse mesmo concurso. E gostaria também de saber, Sr. Presidente, se as obras foram executadas no resto de chão do Palácio Landau, se foram por conta da Câmara de Santarém, ou da Viver Santarém, ou daquele que hoje explora aquele espaço. E já agora também saber, se possível, por quantos anos é que decorrerá esse direito à exploração do espaço, até em virtude do montante de obras que foi ali executado, que eu acredito que não tenha sido tão pouco, face ao estado em que se encontra aquele resto de chão. E da mesma forma, Sr. Presidente, eu também aproveitava para questionar, quanto ao complexo aquático, e uma vez que há lá exploração de serviços alimentares, restauração, eu gostaria de saber se existe algum procedimento público, ou melhor, se existiu algum concurso público para a exploração que ali decorre. É que eu lembro-me, talvez em 2006, 2007, se não me falha a memória, terá existido um concurso e que foi para o espaço de restauração que existe no complexo aquático. Eu lembro que em 2006 ou 2007 existiu um concurso para essa concessão, mas que eu tenha detectado, eu desde essa data que não vejo nada de forma pública. Era apenas tentar perceber, Sr. Presidente, se existe ou não e até quando é que decorre o eventual contrato de concessão para a exploração do complexo aquático. Muito obrigado. Muito obrigado. Vereadora Idália. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores vereadores, caros funcionários, senhores jornalistas, caro público, muito boa tarde. A primeira questão que tinha para colocar resulta de um conjunto de mensagens que me chegaram acerca da última reunião de Câmara, onde não estive por estar doente, que ainda, aliás, virose que ainda mantenho, mas chegou-me um conjunto de... Espero que não, Sr. Presidente. Já vai quase na 3ª semana e já me livrava bem dela. Mas chegou-me uma série de mensagens sobre uma intervenção que teria havido no final da última reunião de Câmara, de uma senhora com processo na CPCJ e uma eventual atribuição de uma habitação social. Eu queria só saber qual era o ponto de situação desse processo. Não sei quem é a senhora. Pedia à senhora vereadora depois se nos podia dar informações sobre essa matéria. Depois, Sr. Presidente, dizer-lhe que à minha caixa de correio ainda não chegou o estudo prévio de mobilidade da estrada da estação. Já lhe pedi, penso que há algumas reuniões atrás, e no fundo este estudo é aquilo que nos vai permitir
tentar perceber todas aquelas inconsistências que existem e desfazamentos que existem entre as intervenções dos diferentes agentes, não é? Nomeadamente a CP, a Águas de Santarém, a Câmara Municipal, os fluxos de tráfego, e tentar perceber porque é que o tráfego em horas de maior movimento na estação fica completamente bloqueado, porque é que não, na esquina antes da passagem de nível não se cruzam dois autocarros, não cabem dois autocarros, um a par com o outro, porque é que os autocarros têm grande dificuldade em inverter a marcha junto da estação e muitas vezes têm que seguir em frente, ou até à rotunda do Parisava ou então à Ribeira de Santarém, e tentar perceber também a questão do estacionamento, que é uma questão crítica, Sr. Presidente. Deixou de haver estacionamento do lado de cá, do lado da estação, o parque que se situa do lado da linha não é um parque seguro. Não é um parque seguro. Ainda há poucos dias falava com alguém que costuma ir no comboio todos os dias, que dizia que tinha um carro novo, de repente os piscas deixaram de funcionar, foi à garagem onde tinha comprado o carro e tinham levado os dois piscas. E, portanto, apercebeu-se quando à noite vinha de Lisboa, não tinha piscas, foi à garagem no outro dia e tinham levado as luzes dos piscas, portanto não é seguro. O parque do lado de cá tem uma tarifa diária, mas independentemente disso tem um horário complicadíssimo e, portanto, é este estudo de mobilidade que nos pode dar resposta para essas questões. E, Sr. Presidente, ainda não o recebi. Já que estou a falar na estrada da estação, queria dizer, Sr. Presidente, não sei se já teve nota, nós, vereadores da oposição, já tivemos, mas também porque numa ida à Ribeira também se falou disso, naquela curva em frente aos Correios, há um abatimento de solo já há muito tempo. Ainda há pouco tempo 2 carros partiram lá, algumas peças, não sei exatamente quais, nem sei se os proprietários se dirigiram à Câmara, se não o fizeram, deviam tê-lo feito. Deviam-se ter dirigido à Câmara, chamar as autoridades, é isso que devem sempre fazer, chamar as autoridades para participar da ocorrência e depois pedir responsabilidades à Câmara de Santarém. Aquele movimento em frente aos Correios está ali há demasiado tempo para que não seja reparado. E a propósito de aluimento, Sr. Presidente, hoje, quando atravessava aquela passadeira entre o centro comercial e a rua do Arco de Mansos, à minha frente ia uma senhora que caiu quando ia atravessar a passadeira. E aquilo que me apercebi, Sr. Presidente, é que em redor das diferentes estampas, dos diferentes fornecedores de serviços que estão no centro daquela passadeira, existem buracos. Não estão rematadas. E, portanto, estava uma senhora a dizer que já não é a primeira pessoa que lá cai. Portanto, Sr. Presidente, estes desleixos da cidade seria bom que se olhasse por eles e que se olhasse para eles e que fossem de facto resolvidos, porque este não tenho acompanhado, mas o da Ribeira está lá há bastantes meses. Sr. Presidente, como já lhe disse no início, tenho estado com esta virose, não vim à última reunião de Câmara. Aliás, não tenho vindo à cidade já há cerca de 2 semanas, tenho estado resguardada. Tenho contactado aqui com os meus colegas por SMS e com alguns telefonemas, vou sabendo o que se passa. Mas hoje não deixa de ser sintomático. Quando chego à cidade pela primeira vez, vim mais cedo, vim cortar o cabelo, aproveitei para dar umas voltas que tinha que dar. E quando passo, mesmo no centro histórico, há um grupo de senhores, os senhores habituais, que estão no centro histórico, com quem nós contendemos sempre, que cumprimentamos, e que nos dizem: ó vereadora, venha cá, então o Presidente da Câmara está pior que o Moita Flores. Isto foi a conversa de hoje de manhã. Falava mal dele e agora traz pessoas de Lisboa para as Águas de Santarém, ainda por cima corre aí na cidade que nem eram precisas. Isto foi a conversa, foi o welcome, foram as boas-vindas quando cheguei ali ao centro da cidade. E depois isto cruzado com uma conversa que tive a oportunidade de fazer com os meus colegas da vereação, deu para entender que as Águas de Santarém têm uma nova diretora financeira e administrativa.
E, portanto, Sr. Presidente, eu não me apercebi que tivesse aqui sido discutida qualquer admissão, penso que será da sua inteira responsabilidade, mas aquilo que queria perceber, Sr. Presidente, dizendo-lhe que se é da sua inteira responsabilidade, e se até agora a função estava a ser assegurada, é um ato de gestão que me deixa preocupada. Aliás, Sr. Presidente, que me leva a questionar uma vez mais aquela que é a sua capacidade de planeamento desta autarquia. Até lhe digo mais, Sr. Presidente, se assim é, isso é da sua inteira responsabilidade, e se a história é mesmo esta, mas eu já lhe vou pedir para o senhor me confirmar isto, digo-lhe que é mesmo em cheio uma decisão destas. E, Sr. Presidente, aquilo que lhe queria perguntar era se efetivamente houve algum procedimento para admissão penso que é uma senhora que está na Águas de Santarém. Qual é a sua formação? Sendo diretora financeira e administrativa, presumo que a sua formação académica seja na área da economia e da gestão e que tenha experiência em gestão e em gestão administrativa. E depois, Sr. Presidente, perguntar-lhe qual é o encargo financeiro para a autarquia que traz esta decisão, que, pergunto uma vez mais, pode-me ter passado, mas eu lembro-me que o quadro de pessoal terá eventualmente em aberto este lugar, se a memória não me atraiçoou, mas peço-lhe, Sr. Presidente, que me confirme. Mas questiono uma vez mais se a função não estava já assegurada, se houve algum procedimento ou se é uma decisão da sua estrita responsabilidade. Sr. Presidente, uma última matéria. O Sr. Presidente andou cerca de 2 meses a adiar a discussão. Penso que isso foi aqui já falado na última reunião de Câmara, mas como lhe digo, como não tive, e gostava de ouvir aquela que é... O que é que o Sr. Presidente tem a dizer sobre isto? O Sr. Presidente andou cerca de 2 meses a adiar a discussão sobre as barreiras de Santarém. Eu digo, neste momento, andou a adiar a discussão, porque eu relembro que houve um entendimento entre o Executivo, o Sr. Presidente, a oposição, tanto a CDU como o PS, para... Em função daquilo que o senhor aqui sempre nos disse, que o ministro Moreira da Silva viria a Santarém até ao final do mês de janeiro, nós até ao final do mês de janeiro termos entendido de forma, enfim, não ficou nada escrito, mas nós não precisamos de escrever estas coisas, mas ficou subentendido que, estando o senhor Presidente da Câmara a tratar do assunto e tendo a garantia de que o senhor Ministro viria a Santarém até ao final de janeiro, que, enfim, não valeria a pena nós, por uma mera questão de disputa política, virmos trazer aqui a questão das barreiras de Santarém, sabendo nós o problema que elas representam, não só para a cidade, como para o distrito, como também para a própria economia nacional. Eu lembro uma vez mais, se um dia as barreiras vierem abaixo e se interferirem com a linha do Norte, independentemente daqueles que forem todos os prejuízos que possam causar a pessoas e bens, causam graves entraves à economia nacional, porque é pela linha do Norte que se faz o tráfico de mercadorias que é muito assinalável. Ó, Sr. Ministro, Sr. Presidente, Sr. Presidente, há cerca de semana e meia, o Sr. Ministro Moreira da Silva foi à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, à Assembleia da República. Nessa reunião, e porque eu faço parte dessa comissão, mas porque não tive intervenção na primeira ronda, os verdes questionaram logo de início o facto do Sr. Ministro não ter vindo ainda a Santarém, às barreiras, conforme, aliás, o Sr. Presidente tinha dito que nos tinha dado essa garantia. E, aliás, o Sr. Ministro, estando eu mais perto do que a Sra. Deputada dos Verdes, porque me sento naturalmente mais perto do membro do Governo, o Sr. Ministro na altura até me disse, olha, já lhe tiraram a pergunta. Eu disse, esteja descansado, Sr. Ministro, que eu vou voltar a fazê-la de novo, porque provavelmente não vou ficar satisfeita com a resposta. E, de facto, voltei a perguntar ao Sr. Ministro, Sr. Ministro, não se percebe. O Sr. Ministro ficou... Eu devo fazer aqui uma declaração de intenções, porque tenho pelo Sr. Ministro Moreira da Silva bastante apreço.
Aliás, discordo em muitas matérias daquelas que são as suas decisões, mas reconheço ao Sr. Ministro Moreira da Silva objetividade e um grande conhecimento sobre as áreas que tutela, o que nem sempre acontece, nomeadamente neste governo. E, portanto, tenho por ele bastante reconhecimento. E disse-lhe, nem parece seu, Sr. Ministro. O Sr. Ministro disse que ia a Santarém até ao final do mês de janeiro e, afinal, passou janeiro, já vamos quase a meio de fevereiro, o senhor não pôs os pés em Santarém. Ao que ele me respondeu que nunca esteve previsto vir a Santarém, porque ele sabe exatamente, e eu acredito que saiba, qual é a situação das barreiras de Santarém. Acredito que saiba, porque, como lhe digo, é um membro do governo e é um profissional, um técnico bastante objetivo e bastante sólido. E, portanto, aquilo que ele me disse não me admirou. Aquilo que me deixou chocado, Sr. Presidente, foi o facto de o senhor ter andado aqui a empatar-nos durante 2 meses. Eu não posso precisar agora as datas, mas durante 2 meses andou aqui a empatar-nos. Qual foi o intuito, Sr. Presidente? Nós não falarmos nas barreiras de Santarém? Custa-me muito a entender aquela que foi a sua atitude. É uma fuga para a frente, Sr. Presidente. Gostaríamos, eu acho que provavelmente já terá explicado aos meus colegas na última reunião, mas eu precisava, até para bem da nossa forma de olharmos para Santarém, para os seus problemas, precisava de entender o que é que se passou e porque é que o senhor nos andou a empatar durante este tempo. Assim como gostava, Sr. Presidente, que nos dissesse se depois das declarações do Sr. Ministro Moreira da Silva, o senhor voltou a falar com ele. E se falaram, o que é que combinaram? Era importante para nós, membros deste Executivo, termos conhecimento do que é que efetivamente se passou. Porque, Sr. Presidente, senti-me muito mal naquela reunião. Acredite, quando o Sr. Ministro Moreira da Silva me diz que nunca esteve previsto eu ir a Santarém até ao final do mês de janeiro, não me senti bem. Acredito que não. Muito bem. Só aqui escrever mais uma coisa, terei todo o gosto em responder. Senhor Vereador Francisco Madeira Lopes. Muito obrigado. Falar. Eu passo só aqui Senhora, Sra. Vereadora, só esclarecer aqui uma situação, já que... Então, para responder à vereadora Idália Serrão, apenas uma nota muito breve, e até aproveitando a presença da Sra. Dona Sandra Heitor, que se juntou a nós nesta reunião, como ela bem sabe, tem sido acompanhada pelos serviços e na sequência da reunião da passada segunda-feira. Eu própria falei com a senhora no final da reunião, no dia seguinte ela veio ao serviço da ação social e tem vindo a ser acompanhada pelas técnicas no que toca à questão da habitação. Todavia, eu não posso, relativamente à questão que a senhora vereadora me colocou, responder cabalmente, na medida em que no início desta reunião recebi um documento da CCPJ que carece de uma reunião presencial para esclarecimento de alguns elementos. E, portanto, como a senhora vereadora entende, o dever de sigilo, a isso me obriga e, portanto, prestarei depois os esclarecimentos que considero convenientes. Muito obrigada. Muito obrigado. Vereador Madeira Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Vereadores, Comunicação Social, os Srs. Trabalhadores da Autarquia e demais pessoas presentes. Desejar as melhoras à Sra. Vereadora Idália Serrão, já agora ao Sr. Presidente também. E a quem mais tem que estar doente, que eu não saiba. Viroses diferentes, ou não? Senhor Presidente. Está aqui a Sra. Vereadora também a acusar, são das melhores sempre a Sra. Vereadora Inês Barroso. Sr. Presidente. Também estava doente. Sim, senhor. Sr. Presidente, algumas questões, umas mais breves que outras, e sem nenhuma ordem especial. Eu começaria por perguntar, relativamente ao telhado do mercado da Isenta. A obra já está, enfim, já avançou, pelo menos nos seus mínimos, digamos assim, para garantir
que o edifício não se degradava, e portanto já existe um telhado, uma cobertura colocada, a Junta avançou com a obra, mas eu gostava de saber como é que está o processo do pagamento e da atribuição de verbas, que aliás, parte delas já tinham sido aprovadas, ou a Junta já teria direito a elas, faltava apenas a sua transferência da parte da Câmara Municipal, saber como é que está esse processo, se terá que vir ainda aqui a reunião de Câmara, ou se não há necessidade disso. E Assembleia. Outra questão, Sr. Presidente, o monumento Salgueiro Maia foi vandalizado. Saber o que é que a Câmara nos tem para dizer sobre esse assunto. Isto é, se porventura há alguma informação policial relativamente aos culpados, se já se pensou em repor o que lá está, designadamente pensando que daqui a pouco tempo estaremos em cima das comemorações oficiais do 25 de Abril, algo que em Santarém costuma ser comemorado com muita dignidade e temos a certeza que assim continuará a ser. Outra questão, Sr. Presidente, já que hoje foi levantada pela Sra. Deputada Otília Torres, enfim, se bem que eu vou abordar a questão de outro ponto de vista, a abertura do Centro Escolar do Saca-Peito está prevista a ocorrer no próximo ano letivo. Eu não sei se o estado de andamento da obra se permitirá neste momento já confirmar essa abertura, o Sr. Presidente já está a dizer que sim. Entretanto, há informações que, por exemplo, a Escola de São Salvador irá encerrar para receber, enfim, para o Centro Escolar do Saca-Peito receber esses alunos. Contudo, também nos chegou, enfim, ao conhecimento, penso que é público de resto, que a Escola de São Salvador conheceu obras no início deste ano letivo. Aliás, algumas intervenções, mínimas que sejam, aliás, custeadas, salvo erro, entre a Junta de Freguesia e os pais daquelas crianças e jovens. Saber se quando a Junta e os pais procederam à intervenção naquela escola, se já se sabia que a escola iria encerrar no final do presente ano letivo. Por outro lado, saber se confirma de facto que a Escola do Salvador vai encerrar por completo ou se vai manter ali alguma valência de algum tipo. Por outro lado, saber ainda se mais algum estabelecimento escolar está previsto ser encerrado com a concentração dos alunos no Centro Escolar do Saca-Peito. Depois, Sr. Presidente, fomos contactados, nós e não, enfim, eu tenho que presumo que também todos os outros vereadores, sobre uma questão que eu penso que ainda não foi aqui trazida, mas se foi eu peço desculpa porque não me recordo. A questão foi-me suscitada em janeiro, na primeira quinzena de janeiro, e tinha a ver com uma aparente avaria na rede de esgotos da empresa municipal Águas de Santarém, na zona da Portela das Padeiras, junto a um prédio particular. Eu depois posso identificar o morador, mas, portanto, se a denúncia me chegou a mim, aliás, a denúncia foi-me dada a conhecimento a mim, mas vai dirigida ao Sr. Presidente da Câmara, e que diz que o coletor ajusante daquele local estará entupido, o que faz com que a água saia naquele ponto, ou seja, na fronteira com o terreno do município que se queixa, e depois vai para uma vala de drenagem natural e acaba por entrar nas linhas de água e na rede hídrica do concelho. E, portanto, esta questão já foi colocada ao Sr. Presidente, terá sido colocada, pelo menos tanto quanto me foi dado a entender, em 9 de janeiro, saber, Sr. Presidente, se foi tomada alguma medida, se o problema já foi identificado e se já está em vias de ser resolvido ou se já foi mesmo resolvido. Depois, Sr. Presidente, precisar de mais informação, eu terei que lhe dar, aliás, eu posso dar-lhe o e-mail. Eu também tenho, nós enviamos isso, mas são várias, só chegam-nos vários coisas. Se puder identificar, agradecia a resposta. Sr. Presidente, eu também, já que levantei há algum tempo uma questão que penso que ainda não foi resolvida, ou então voltou a ser arrancado. Eu agora já não tenho certeza, porque eu tinha ideia que já tinha sido resolvida, que era com um sinal na ponta do celeiro. Já foi recolocado e retirado. Já foi recolocado e retiraram outra vez. Então há ali algum mistério. Não, há ali alguém que não gosta de perder prioridade quando vai das fontainhas para, a mesma coisa aparece nessa para a ponta do zona. celeiro. Nós chegámos a ter várias vezes que já foram roubados pelo menos 2 ou 3 espelhos da interseção, quem vem daquele lado, ou seja, pelo menos que eu me recordo, e cortam-nos mesmo e levam-nos. Nessa mesma zona, mas pronto. De facto é muito complicado.
Senhor Presidente, eu reparei também que está agendado para a próxima Assembleia Municipal a emissão de parecer sobre a proposta de lei apresentada do Partido Socialista, que aliás o Partido Socialista já também teve a oportunidade de aqui trazer à reunião de Câmara, relativamente aos limites das juntas de freguesia de Pernes, São Vicente e a União de Freguesias de São Vicente do Paulo, Val Figueira. E a minha questão, até porque os documentos ainda não foram entregues aos senhores deputados municipais, é se esta questão não deveria também vir aqui à reunião de Câmara. Perguntar para quando é que está previsto vir aqui a reunião de Câmara, se o Sr. Presidente da Câmara já tem opinião sobre esse processo, que diligência que a Câmara tem tomado no sentido de tentar, digamos assim, dialogar com as partes envolvidas, sendo um processo que nós consideramos complicado, mas existindo ali um problema que da parte da CDU também é reconhecível, pese embora os termos da proposta do PS possam não ser totalmente, enfim, talvez corretas, mas isso é uma questão que podemos discutir em concreto, mas era importante também perceber, porque sabemos que há uma situação de conflito, eu não diria latente, porque ele já está no terreno, digamos assim. Aliás, houve uma Assembleia de Freguesia na União de Freguesias de São Vicente do Paulo, Val de Figueira, muito animada, segundo ouvi dizer, não estive presente. Já houve outras reuniões posteriores, decididamente em Pernes, e portanto há aqui uma situação no terreno que penso que é importante a Câmara não se limitar ao seu papel mínimo, que é apresentar uma proposta de parecer, discuti-lo e votá-lo, mas, e obviamente sem beliscar a autonomia das freguesias, que a têm em relação à Câmara, não há aqui uma relação de tutela ou de hierarquia, mas, sendo duas freguesias do Concelho de Santarém, penso que é importante que o Sr. Presidente da Câmara tenha essa preocupação de ajudar a criar pontes e não a agudizar, digamos assim, o conflito. Não estou a dizer isso que foi isso que fez, mas sim é importante perceber qual é que tem sido o papel da Câmara e qual é que é a opinião da Câmara relativamente a este processo que penso que é importante para toda a gente, que sirva para resolver os problemas das populações e não sirva para, enfim, causar guerrilhas políticas ou para agudizar problemas que são antigos. E eu para já ficava, Sr. Presidente, por isto. Obrigado. Sim. O vereador Luís Farinha. Sim. Obrigado, o vereador Inês também quer falar? Não, então o vereador Luís. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, colaboradoras, mas só temos colaboradoras no município, senhores jornalistas, municípios presentes, todos boa tarde. Eu, vou ser breve, queria apenas dar nota de uma coisa que já falámos aqui, que é de facto a ocorrência, aliás, o facto de estar a ocorrer neste momento o projeto de cátedras aqui em Santarém. O projeto de cátedras é um espaço de investigação e encontro de arquitetura luso-espanhola e que compatibiliza de alguma forma o trabalho de estudantes com sessões críticas e encontros profissionais, procurando naturalmente conciliar a atividade académica com preocupações urbanas, concretas no contexto da cidade. E, portanto, a cidade de Santarém foi escolhida para esta edição e entre hoje e amanhã temos 60 alunos e 10 docentes a acompanharem esses mesmos alunos num programa que inclui conferências, debates sobre a cidade e, em particular, as áreas escolhidas para o desenvolvimento desses mesmos trabalhos. Sendo que essas áreas são a EPC, o Campo da Feira e o Centro Histórico. E porquê? Porque no estudo que os organizadores fizeram, também em articulação connosco, se concluiu que estes dois espaços são dois espaços expectantes, que carecem naturalmente de reflexão e intervenção e que podem, de algum modo, também contribuir para a regeneração do centro histórico.
E, portanto, os trabalhos vão acontecer, os trabalhos in loco vão acontecer durante estes 2 dias. Hoje, digamos, numa área num desenvolvimento mais teórico. Amanhã, um desenvolvimento mais prático. O programa inclui, sobretudo, visitas a estes 3 espaços e, sobretudo, ao centro histórico. Durante o próximo semestre, estes mesmos alunos irão estudar e desenvolver as suas propostas e, no final do semestre, entre julho e setembro, essa data ainda não está fechada, virão depois apresentar as propostas que vierem a concretizar. Nós entendemos, naturalmente, que esta é uma oportunidade para lançar debate sobre áreas críticas. De resto, o vereador Ricardo Segurado falou aqui do centro histórico. É de facto uma área que não é fácil de intervenção. Sabemos que os problemas são muitos, não é um problema exclusivo da cidade de Santarém e naturalmente só se resolve com o envolvimento de todos. Eu acho que o empresário que referiu, que eu tenho o gosto de conhecer pessoalmente, fez um grande investimento, é um empenhado na cidade e eu acho que o exemplo tem que ser seguido por muitos mais, porque o trabalho não se esgota exclusivamente no município. Obrigado. Obrigado. Vereadora Susana. Muito boa tarde a todos. Há pouco não tive a oportunidade de o fazer, mas creio que a todos tinha já tido a oportunidade de cumprimentar pessoalmente. Em jeito de resposta ao Sr. Vereador António do Carmo, apraz-me dizer, Sr. Vereador, que vamos abrir procedimento concursal. Recordam-se que em algumas reuniões fomos dizendo que estávamos à espera da autorização da Secretaria de Estado para a abertura do procedimento e obtivemos na passada quinta-feira a resposta favorável, pelo que vamos abrir procedimento concursal para recrutar 11 operacionais. Aproveitar também para esclarecer, até porque na sequência das alterações que fizemos ao mapa de pessoal veio a público que estava aberto procedimento concursal para outros lugares e efetivamente não corresponde à verdade, porque houve apenas uma alteração ao mapa de pessoal e ainda não está aberto qualquer procedimento. Isto também é jeito de esclarecimento, porque têm sido muitos aqueles que se têm dirigido à Câmara, quer pessoalmente, quer por telefone, via mail, expectantes relativamente à abertura deste procedimento que, de acordo com as notícias que saíram nos jornais, estaria aberto, quando efetivamente ainda o não está. Nesta primeira fase vamos apenas abrir procedimento concursal para os 11 operacionais, por considerarmos que é efetivamente uma área que está carecida por todas as razões que aqui têm sido apontadas e, portanto, naturalmente merece uma maior atenção e uma maior cuidado da nossa parte. E porque, deixe-me já agora corroborar as suas palavras, porque também penso que efetivamente os trabalhadores ocupacionais têm que ter um caráter transitório e não podem ser, obviamente, vistos como um posto de trabalho efetivo, e as soluções de qualquer organismo, nomeadamente da Câmara, não podem nunca assentar nessa participação dos trabalhadores que são enviados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Portanto, é meu apanágio, e sou nisto seguida pelos colegas do Executivo, que os programas ocupacionais têm essa vertente de permitir a ocupação temporária às pessoas que recebem as prestações de desemprego e que estão a desempenhar um trabalho socialmente útil e necessário, mas as soluções da Câmara não podem passar necessariamente exclusivamente por esse recurso. E daí esta necessidade e o nosso galdo e satisfação em ter finalmente a possibilidade de abrir este procedimento concursal para prover os 11 lugares de que falava. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada. Vereador Luís, sobre um esclarecimento que o vereador António Carmo também solicitou. Eu depois falarei. Obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa por lapso, não respondi à questão do vereador António Carmo sobre a intervenção em frente ao Leclerc. Nós, e creio que já o disse aqui, nós
após a análise, e nós estou a falar dos técnicos, após a análise da solução, considerou-se que a mesma tinha que ser revista. Essa proposta foi revista, foi, digamos, executada e, neste momento, eu creio, e não tenho informação aqui neste momento, mas creio que estamos a aguardar um parecer para poder vir a implementá-la. Eu desejo que seja quanto antes. Naturalmente que não tenho condições neste momento de dizer quando é que será implementada a solução. Eu creio que é um parecer relativo. Nós tivemos que articular a solução com o clerc, com a Câmara Municipal e com a solução que existia anteriormente de uma rotunda, creio que conhece. A solução que existia previa que nós fizéssemos a inserção no sentido, isto é, sempre à direita. Correto? Nós não tivemos condições de pedir, isto é, de executar a situação da rotunda junto à Rua O, uma segunda rotunda, e, portanto, as inserções têm que se cruzar. Aquela solução é uma solução que não nos deixa espaço, isto é, em termos de largura, de perfil da estrada, não nos deixa espaço para, em condições de segurança, se fazer os atravessamentos. E, portanto, a informação que tenho, e não consigo responder exatamente a entidade ou parecer que estamos a aguardar, mas a entidade que... Isto é, não consigo responder-lhe à entidade que nos irá dar esse mesmo parecer. Portanto, eu posso lhe dizer depois. E também não me quero comprometer, isso aqui é importante, não me quero comprometer com uma data, porque efetivamente gostaria que fosse o mais rápido possível. O ano passado falámos sobre esta solução e ainda não a conseguimos implementar. Muito obrigado. Estamos quase a terminar uma hora de ordem de dia. Respondendo às questões que foram colocadas, começando pela vereadora Otília, dizer que nós, e também o vereador Madeira Lopes, nos colocou a mesma questão sobre o centro escolar do Sacapeito. O centro escolar do Sacapeito estará em condições de abrir no próximo ano letivo. Inclusive, nós já foi feita uma visita com o agrupamento Ginestal Machado à obra, para se ver o andamento da obra e também para que os senhores professores possam, de alguma maneira, começar a programar a abertura do próximo ano. Envolvente, nós já temos um estudo que está a ser feito, esperamos ter a possibilidade de o implementar até à abertura do início do ano letivo. Ainda estamos a fazer algumas alterações, ajustamentos ao estudo, e depois temos a parte que é do enquadramento financeiro, que também estamos a procurar ter a possibilidade de ter esse enquadramento financeiro. E isto numa perspectiva de que possa essa envolvente ser enquadrada em fundos comunitários. Não sabemos se vamos conseguir, mas pelo menos estamos a dar essa roupagem para que possa ser possível fazer uma candidatura no âmbito da regeneração urbana de futuro. Mas, portanto, e as alterações que foram feitas foi nesse âmbito. O vereador António Carbo colocou aqui uma questão. O vereador Luís Farinha já respondeu a essa questão sobre a questão do pessoal. Eu quero dizer que uma das situações da vereadora Susana Pita Soares acabou de responder, a questão do pessoal. Vamos ter necessidade de correr a menos pessoas de outro emprego e formação profissional, porque nós, com a aprovação que tivemos da Direção-Geral das Autarquias Locais, da DGAL, e por via e consequentemente do Sr. Secretário de Estado, vamos poder efetivar esta contratação de 11 funcionários, dos quais 6 serão para o serviço de recolha, 2 coveiros e dois motoristas e um motorista de crianças. Portanto, são estas as nossas necessidades, foi isso que nós autorizámos. Se bem se recordam, deliberámos há algum tempo atrás estas situações que levaram a esta tramitação obrigatória. Claro que agora vamos ter que seguir uma tramitação. Isto agora vai à ABEP, como sabem. Como sabem, isto vai à ABEP, ou seja, se houver na Bolsa de Emprego Público
teremos que receber funcionários que lá estiverem, que cumpram estas condições. Não havendo, teremos que então abrir o procedimento para o exterior para que seja feita a contratação. Os serviços de recursos humanos do município estão a diligenciar o mais rápido possível já esta semana para que tudo isto seja feito. Portanto, o enquadramento financeiro está feito, está previsto no nosso mapa de pessoal, tudo isso está feito. E, portanto, eu quero crer que isto vai, de alguma maneira, ao encontro das nossas necessidades. E também, relativamente à questão de que das outras situações foram faladas, nomeadamente a limpeza envolvendo tudo isto, com mais pessoal, como nós temos dito, isto irá ser suprimido. O vereador Ricardo Segurado falou na questão da Livraria Costa e de algumas... Vereador, não só da questão da Livraria Costa, como algumas outras investimentos, têm sido feitos alguns investimentos no centro histórico por parte de privados. Eu recordo, e já o disse aqui, não sei se o disse publicamente, mas, por exemplo, nós temos a clínica da doutora Clotilde Puga, fez uma recuperação no centro histórico que, salvo erro, esteve nos sites de arquitetura como das melhores recuperações em centros históricos no ano 2013. Portanto, é uma outra recuperação, não foi só esta. Ao lado temos também uma perfumaria que foi recuperada recentemente. Isto para já não falar das recuperações do Palácio Landau, foi feita por via do município. Tivemos também a recuperação do Palácio, que é hoje onde funciona o Conservatório. Têm sido feitas algumas recuperações. Claro que nós queremos ser muito mais ambiciosos e queremos que aconteça sempre mais sobre esta matéria. E posso dizer que, mesmo ao nível do novo quadro comunitário, nós já estamos a estudar, queremos que isso seja uma realidade. Mas, como disse o Sr. Vereador, isto não dependerá só de nós. E dependerá de todos nós e de toda a envolvente conseguimos fazer isto. Nós temos um programa, e posso já aqui antecipar que já dizíamos que o apresentámos o ano passado, protelámos mais algum tempo, e no dia 28 de março, dia dos centros históricos, vamos fazer a apresentação pública de uma série de medidas para o nosso centro histórico. Portanto, a data é esta, não vai derrapar, já temos tudo pronto, podia ser a apresentação quase que podia ser feita para a semana, mas, portanto, é só ultimar algumas questões e nessa data será apresentada. Sobre a questão da incubadora que falou com o NERSAM, está a decorrer a obra, fizemos uma questão de arqueologia, eu espero que a gente nos cumprir os prazos, todos nós sabemos que não há atrasos, não poderão haver atrasos sobre esta matéria, mas como isso tudo, espero que seja feito. Sobre o Sr. Vereador, agora eu sei que o Sr. Vereador está muito bem informado sobre as questões de Almeirim, mas dizer o seguinte... O quê? Não estou a fazer insinuação nenhuma, estou a dizer que está bem informado sobre as questões de Almeirim, portanto, pronto, e não só isso com outras, portanto. Mas estou a dizer que... Claro, mas nem estou a dizer, Sr. Vereador, agora deixe-me lá concluir. E sobre esta matéria dizer o seguinte, o que está protocolado com o NERSAM é público, e depois o que houver mais ao nível do funcionamento, algumas questões ainda terão que passar pelas nossas reuniões de executivo, mas sim e outras não. Isso ficou falado, se bem me recordo, no anterior mandato, todas essas situações. Portanto, os senhores vereadores terão todo o conhecimento dessas matérias. Sobre a questão do Palácio Landau, dizer a questão do concurso. Eu já disse isto numa última reunião de executivo, não sei se foi na última, se foi na anterior, uma questão colocada pelo vereador Madeira Lopes, que isto tinha sido um concurso que correu pela Viver Santarém há cerca de 1 ano e tal, 2 anos. Portanto, se a obra é por conta da Câmara ou da Viver ou do proprietário, está distrito ao concurso, quem ganhava tinha que fazer essas obras, portanto não foi o município que o fez. Por quantos anos? Não tenho isso aqui presente, Sr. Vereador. Posso trazer isso, o concurso, na próxima reunião. Não tenho isso presente. Sobre a questão do complexo aquático,
eu tenho a informação que ele foi, que ele tinha uma renovação, estava previsto uma renovação por mais 3 anos, a informação que eu tenho, e que foi renovado em 2013 por mais 3 anos. A informação que tenho é essa. Esta terei que ficará sujeita à confirmação, mas é o que acho que se passou. A vereadora Idália Serrão falou sobre a questão da nossa município, que aqui está, a vereadora Susana já respondeu. Sobre a questão da estrada da estação, Sr. Vereadora, eu sobre a questão, vou ser sincero, não me recordo se o Vereador ter pedido o estudo da mobilidade, não digo que não, recordo-me ter pedido, sim, relativamente à questão da mobilidade, mas era dentro da própria estação, que o Vereador Luís Farinha solicitou à REFER, inclusive falou nessas questões com a REFER. A sua vereadora, na última reunião que esteve presente, levantou uma série de questões muito alarmada com o que lá tinha sido feito. Eu tive o cuidado de dizer que não era da responsabilidade do município de Santarém, era da REFER. O senhor vereador já falou com a REFER. O que a REFER aponta vai contra ao que a senhora vereadora aqui disse, mas como ainda não está por escrito, não vamos falar nesse aspecto. O senhor vereador foi uma conversa informal que teve com a REFER sobre essa matéria. Nós traremos isso numa próxima reunião, portanto acho que será a melhor altura para se falar sobre essa. Deixe-me concluir. Sobre a questão do estudo de mobilidade, nós faremos chegar o que tivermos sobre essa matéria. Relativamente à questão do estacionamento, Sr. Vereador, o estacionamento está nas traseiras, como nós já dissemos, e está a ser feita a ligação pedonal, como já tínhamos vindo a falar, na Ribeira, ou seja, para ligar ao parque de estacionamento. Quem passar lá pode ver essa obra em execução. Sobre a questão de não ser um parque seguro, Sr. Vereador, nós é uma coisa que o município de Santarém, a Junta de Freguesia, nós já alertámos a PSP sobre esta matéria. O ano passado, não, já há 2 anos, fizemos um reforço de iluminação. Agora, sobre esta matéria, ainda eu e o vereador Luís Farinha, há cerca de 2 meses, tivemos uma reunião com a PSP exclusivamente sobre esta matéria, para pedir que houvesse um reforço de segurança. Isto tem picos, até nos foi dito, com devida reserva, não vamos também estar aqui a falar, os senhores PSP tinham algumas causas identificadas, umas iria solucionar a curto prazo, as outras não iria conseguir de imediato, mas que tinham os problemas identificados, tinham, e portanto quero crer que vai conseguir levar a bom porto. Sobre a questão relativamente à questão dos abatimentos, nós temos o nosso departamento de gestão pública e nossa fiscalização que faz este levantamento. Não sei se estará nesses levantamentos que a fiscalização faz, se não, teremos que ver isso para ver se está feito. Saúde. A mesma coisa com a questão da passadeira que deixa de ser referida. Sobre a contratação das águas de Santarém, dizer que a pessoa mora em Santarém, a pessoa não é de Lisboa. Sobre o que foi referido, diga? A pessoa mora em Santarém. A pessoa mora em Santarém, e dizer também uma coisa que é o seguinte. Eu também estranho que isto seja levantado, ou seja, nós escolhemos as pessoas com quem queremos trabalhar, uma questão de confiança, e neste município, não é só na questão da gestão do PS ou PSD, sempre tiveram pessoas, esta pessoa não mora cá, mas mesmo que fosse, quantas pessoas de fora é que já cá trabalharam? O que interessa é o currículo das pessoas e a competência das pessoas. E, portanto, sobre uma questão que eu acho que é importante referir, a sua vereadora questionou sobre as barreiras de Santarém e o mês de janeiro. Sua vereadora, eu quando tive a reunião com o Sr. Ministro, e aproveito a Sra. Vereadora estar cá, sobre esta matéria, eu tive o cuidado de ouvir essa declaração. E quero dizer que mantenho o que vos disse, e se bem se recordam, nós tivemos uma
uma reunião, eu não sei se foi nesse mesmo dia, eu acho que foi, eu tinha tido a reunião de manhã e depois falei convosco e comuniquei aos senhores vereadores o que é que tinha resultado dessa reunião. Não estou aqui a protelar, isso é um assunto que interessa a todos. As barreiras de Santarém é importante demais para que possamos estar com esses como a senhora vereadora disse, não me recordo aqui, com essa fuga para a frente. Não é uma fuga para a frente, eu quero o assunto, o que nós queremos é o assunto resolvido, já disse isso aqui na última reunião e mantenho, ou seja, houve uma pessoa que esteve comigo nessa reunião, eu quando ouvi as declarações do Sr. Ministro, logo nesse dia, liguei à pessoa que esteve comigo e perguntei o que é que foi dito nessa reunião. E a pessoa confirmou-me o que lá tinha sido falado. E recordo que era a vinda de janeiro, era uma reunião interministerial que iria haver com o Sr. Ministro, com o Estado do Estado, não sei, seria uma reunião entre nós, Executivo, com os deputados do Distrito neste primeiro, e depois esperamos a solução. Eu já o disse e acho que a senhora, agora vereadora, mas da condição de deputada, e na Comissão de Ambiente, eu acho que, e o Sr. Ministro, outra coisa que disse nessa reunião, é que era ele que ficava a tutelar este processo. Ele próprio afirma que conhece muito bem, e folgo que ele conheça bem o processo, dizer o seguinte, que a solução apareça o mais rapidamente possível. Porque eu não quero que a solução, quando apareça, seja confundida com questões eleitoralistas e nem que seja confundida com qualquer outra matéria. Nós queremos este processo resolvido o mais rapidamente possível. Porque traz constrangimentos ao nosso Conselho, traz questões de segurança ao nosso Conselho que são preocupantes. É isso que nós queremos. Essa é uma solução rápida, sabemos que não poderá ser uma solução simples, porque se fosse simples já estaria feito. Eu recordo que um braço direito do agora famoso José Sócrates disse que em dezembro de 2012 a solução estaria tudo resolvido, teríamos uma nova linha, teríamos tudo, e isso não se veio efetivar. E, portanto, dizer que lamento que não tenha ainda havido uma solução, mas espero que essa solução apareça o mais rapidamente possível. E estou esperançado que isso. Agora, se o Sr. Ministro não quiser vir a Santarém, já disse isso na última reunião, que não venha a Santarém. Ele que arranja é a solução, que é o que os municípios de Santarém querem, e é isso que nós queremos. Agora, mantenho o que disse sobre essa matéria. Mas também, nessa mesma reunião, dizer-vos o seguinte, e a senhora vereadora, na qualidade de deputada, questionou o Sr. Ministro sobre uma outra questão, que eu também, por uma questão de delicadeza, não farei como o Sr. Ministro, mas também achei uma série de incongruências no que o Sr. Ministro disse e as informações que nós temos, nomeadamente da APA. E, portanto, são estas as questões. Portanto, e eu espero claramente que estas questões sejam resolvidas. Já escrevi, a senhora vereadora questionou-me o que é que fiz. Eu, imediatamente nesse dia, enviei um e-mail para o senhor Ministro e também enviei uma carta, passados 2 dias, ou seja, uma carta não respondi ao e-mail, uma troca de e-mails que temos com a APA sobre esta matéria. Mas, como digo, não quero entrar nestas tricas, quem disse se é janeiro, se é fevereiro. Eu quero uma solução rápida para esta solução que nos aflige a todos e que necessita de uma resolução urgente. O vereador Madeira Lopes também fez aqui uma série de questões que passarei a responder. Uma delas com a questão do telhado da Povoadeza. Sr. vereador, nós temos não só esta deliberação, como uma série de deliberações para trazer a breve prazo à reunião de Câmara e à Assembleia Municipal. Temos tido reuniões com as juntas de freguesia, dizer que já temos grande parte dos processos fechados. Peço desculpa. Para poder trazer a reunião de Executivo e a Assembleia Municipal, portanto, e do telhado do mercado da Póvoa da Isenta está nesse rol de deliberações. Eu espero que isto, eu quero dizer que há aqui algumas situações
que nós necessitamos de alguma documentação por parte das nossas juntas de freguesia. Nós temos falado isso com eles, alguns já entregaram toda a documentação, falta-nos alguma documentação. Eu, como vos disse, abrimos aqui uma exceção para uma entidade no último mês, na última deliberação, na última reunião de dezembro, mas todas as outras eu quero trazer tudo o que temos de uma só vez, não estar aqui a trazer umas primeiro e outras a posterior. É isso que eu assumi com as juntas de freguesia e é isso que eu quero tramitar. Portanto, estou à espera de algumas documentações, fechar processos e trazer isso a reunião de executivo, não só estas como outras. O monumento Salgueiro Maia realmente foi vandalizado. Eu também lamento, já o disse isto várias vezes nas reuniões de executivo, ultimamente temos sido alvos de vários atos de vandalismo. Não só o incêndio de uma série de contentores do lixo na zona histórica e na zona histórica, não é só a zona histórica, ou seja, na União de Freguesias da cidade, já foram muitas os caixotes incendiados. A sinalização de trânsito, o Sr. Vereador, que há pouco referiu uma, também na cidade muitas vezes são derrubados os sinais todos e partidos os sinais, e é algo que nos preocupa. Dizer o seguinte também sobre o roubo que ocorreu, que nós fizemos queixa à PSP e falámos com a nossa seguradora e, portanto, esperamos repor a placa através da nossa seguradora. Claro que o que o Sr. Vereador disse muito bem, já nós também temos isso presente, que é antes das comemorações do 25 de Abril e é rápido, porque nós começamos sempre no dia 4 de Abril com o início das comemorações, é sempre junto à estátua de Salgueiro Maia e, portanto, isso será importante. Também quero dar aqui nota, aproveito isso, falar que na semana passada tive uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara de Castelo de Vide, António Pita, onde uma reunião que decorreu no sentido do município de Santarém solicitar a esse município que nos pudesse disponibilizar uma parte do espólio que tem de Salgueiro Maia, visto que o ano passado esteve na Assembleia da República essa exposição e decorreu de uma forma excepcional, todos falaram nessa exposição, que ela no próximo mês de Abril possa estar na nossa cidade e, portanto, isso foi falado e está acertado, e agradecer aqui publicamente ao Sr. Presidente da Câmara de Castelo de Vide toda a gentileza em disponibilizar-nos essa exposição. A questão dos acessos ao Centro Escolar de Saca-Peito, já falei. O Sr. Vereador Madeira Lopes questionou também sobre a questão do encerramento de escolas. Sr. Vereador, isso vai levar a um encerramento de escolas, como deve calcular. Ainda não está decidido, nós temos algum trabalho já feito nisso. Eu quero dizer que todas as escolas, as que forem encerrar, nós temos projetos para que elas que sejam imediatamente dinamizadas, e isso poderão depois ter essa noção, mas quero dizer que isto ainda está a ser visto no âmbito do pluro da educação, tem sido falado com os senhores diretores, no próprio Conselho Municipal de Educação isto foi já debatido, este tema. Nós temos uma ideia do que é que vai acontecer, uma ideia bastante concreta, ou seja, o município tem uma posição clara sobre isto, mas também queremos ouvir o Conselho Municipal de Educação e há aqui algumas questões, a Sra. Vereadora depois, quando poderá dar uma nota mais concreta sobre isso. Mas quero dizer que isto já foi falado e, como devem calcular, isso terá que ocorrer, porque neste momento não temos crianças para todas as salas de aula, ou seja, não há necessidade de manter essas escolas em funcionamento. A questão Sr. Vereador, a questão das avarias na rede de jogo, ou seja, elas chegaram-nos, por vezes chegam alguns destes, não tenho aqui a data, se está concluído, não tenho isso presente. Sr. Vereador, poderei ver isso com o e-mail que me fez chegar. Estão identificados. Eu sei que chegaram algumas destas, mas eu também irei ver isso. Vocês também estão ali no meu gabinete, ou seja, que fará esse levantamento. A questão da sinalização que desapareceu, ou seja, no âmbito que eu disse ainda há pouco, eu quero-vos dizer que são vandalizados muitos sinais de trânsito e quero dizer que, por exemplo, que há um sinal de trânsito, então, que esse é mesmo roubado, não é só vandalizado, que é os espelhos.
aqueles espelhos mais côncavos que desaparecem com grande regularidade. Queria, sobre a questão da emissão de pareceres, vai à Assembleia Municipal, como disse, tinha que ser agendado. Eu, sobre a questão da nossa tramitação, isto tem que vir à reunião de Executivo, ainda não veio, ou seja, por uma questão. Temos que, como o Sr. Vereador disse muito bem, temos que fazer reuniões, temos que trabalhar isso, mas eu, à anterior, pedi a todas as juntas de freguesia envolvidas que se pronunciassem sobre esta matéria. Ainda não nos chegou as informações das juntas de freguesia ao município, mas, portanto, eu espero que nós, na próxima reunião de Executivo, já tenhamos tudo isto tratado, ou seja, e possamos tudo deliberar aqui no Executivo. Portanto, isto chegou-nos, o PS mandou-nos isto há algum tempo, mas, portanto, já temos isso. Sobre não, a Assembleia a Comissão, peço desculpa, não foi o PS, foi a Comissão que nos enviou. Sim, também a proposta é do PS, peço desculpa, Itália, tem razão, a Comissão é que nos enviou isso há algum tempo. E nós imediatamente solicitámos às juntas de freguesia os seus pareceres sobre isso. O vereador Luís Farinha falou no projeto de carta, está a decorrer, e, portanto, será importante o que lá chegar, estamos a se debruçar sobre a nossa cidade. Muito bem, meus senhores, já passou 1h10, portanto, a ordem do dia. Em função das declarações que fez à resposta às minhas questões, Sr. Vereador, muito rápido pelo tempo. Em face de ter dito que era a questão do Palácio do Landal, da exploração do resto de chão que ter sido concurso público, e que era a questão da exploração do espaço de restauração que existe no complexo aquático, que ser concurso público, e que é a evidência desse mesmo concurso. Sim. Para justo direto, qualquer que tenha sido o procedimento, eu acho que os vereadores, seja do PS ou do CDU, sim, faremos chegar. a apresentação desses mesmos concursos. Muito bem, muito obrigado. Qual? Respondi a todas. Abordou todas as questões, mas não respondeu a uma em concreto, que é só se os pais e a junta de freguesia, quando custearam a obra, sabiam que a escola ia fechar no final do ano letivo. Tem razão, Sr. Vereador. Eu, como estou a dizer, a escola é uma das possibilidades para encerrar essa escola, e nós nunca escondemos que era uma das fases. Se os pais já saberiam nessa altura, não sei, a junta de freguesia, já tínhamos falado isso com a junta de freguesia, inclusive quando lá tivemos, quando estava a decorrer, nós dissemos, olha, isto está a ser feito, mas há uma possibilidade clara desta escola vir a encerrar. E isso foi falado com os da freguesia. Com os pais, não sei, vereadora, se eles teriam essa noção. A junta de freguesia tinha essa noção. Muito bem. É que nós vamos ser confrontados com isto, nós, o Sr. Presidente, na próxima Assembleia Municipal, não esta questão, a outra das freguesias, porque, como o Sr. Presidente sabe, normalmente a Assembleia Municipal parte sempre do princípio que o assunto, antes de lá ir, foi visto na Câmara Municipal. E, portanto, eu temo que o assunto chegue à Assembleia Municipal na próxima sexta-feira e não se resolve, e se calhar vai ser retirado. E nós passamos para a outra, nós vamos ter uma extraordinária dia 16 e levamos na dia 16, se houver isso. Pronto, e, portanto, eu espero que dia 9... Peço desculpa, mas eu considero manifestamente insuficiente. Acho que a Câmara podia ter andado mais depressa em relação a isto. Não poderia fazer isso enquanto os presidentes de junta ainda não nos responderem a... Podia, mas pronto. Então, eu podia convocar uma reunião, mas pronto. Não, mas vou marcar a reunião no fim de ter os parceiros dos senhores presidentes de junta. Vou marcar uma reunião... Não, com os senhores presidentes de junta. Eu com os senhores presidentes de junta. Portanto, sobre isso, ou seja, quando tiver todos os parceiros dele, irei ler. Eu sei. Tem que responder bolas. Portanto, uma extraordinária. Assembleia Municipal. Ó, Sr. Presidente. Muito bem. Saúde a nova município. Sim, senhora. Relativamente ao... Sim, a namorada do antigo Presidente da Câmara. Muito obrigado. Muito bem. Relativamente ao período da ordem do dia, temos de JJ Louro Pereiro, com sede na Rua Dr. Carlos Nunes Ferreira, Abiais de Cima, Abrã, apresentando um pedido de licenciamento. Se alguns senhores vereadores têm alguma palavra, quer usar a palavra sobre esta matéria, não havendo... Sr. Presidente, eu... Sim, faça não haver. Eu percebo que está aqui a ser sujeito à aprovação, é apenas o projeto de arquitetura, mas há aqui já um conjunto de questões que os técnicos levantaram. É certo que podem ser vistos em sede de especialidade. Sim, acho que não há nada para o vereador. Sim, eu percebo isso.
Só queria que isso ficasse claro na deliberação que vamos tomar e na informação que for dada ao interessado. Sendo certo que eu percebo que são duas fases bem distintas, a aprovação do projeto de arquitetura e depois a fase das especialidades, em que provavelmente todos estes pormenores podem ser vistos, e portanto é só essa questão. Há aqui a questão que a proposta poderia ser um bocadinho mais clara, mas tudo bem, mas a documentação junta foi suficiente neste caso para compreendermos. Muito obrigado. Sendo assim, Uma sugestão, não é? muito bem. Foi uma sugestão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Eu penso que do ponto 2 ao ponto 8, se não vir inconveniente, penso que podemos votar em conjunto. Avante. Pronto, agrupamento Dança e Cantares Póvoa da Isenta, Associação Desportiva Cruz de Cristo Atlético Clube, Associação de Progresso e Recreio do Segurio, de Cruz de Cristo Futebol Clube, de Grupo Danças e Cantares Ribatejanos, do Grupo Danças e Cantares Ribatejanos de Santarém, de Sociedade de Recreio Educativa da Remeta. Algumas são para ratificar, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 9, Cemitério dos Capuchos, é um edital de exumações, alguns senadores querem usar a palavra, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 10 é o relatório de execução do Plano de Prevenção de Riscos e Gestão. Isto não é para votar, isto é para conhecimento e para enviar para a Comissão. O ponto 10 é o relatório anual. Não é. Isto é para conhecimento. Eu penso que primeiro vai para a Comissão. Mas eu quero-vos dizer também que o município de Santarém, eu dei nota disso numa Assembleia Municipal, nós tivemos esta comissão em Santarém, ou seja, que também, e até decorreu em tons elogiosos. Porquê? Porque nós temos um serviço de auditoria que faz a monitorização do plano. Sei que há muitas entidades, não se referiu em concreto tanto aos municípios, mas há muitas entidades que estão na esfera do Estado que acabam por não fazer isso. Mas, portanto, este é para Isto é os serviços que fazem, que enviam para o nosso gabinete. Peço desculpa. Tem razão. É a máquina. Temos que fechar. É limpar. Sim, muito bem. Peço desculpa ao Sr. Vereador, não tinha visto essa versão. Muito bem. Ponto 11. Adenda ao protocolo celebrado com o Ministério da Cultura relativo à utilização da Igreja e Claustro do Convento de São Francisco. Já tínhamos falado disto numa anterior reunião, isto demorou um pouco mais de tempo do que estávamos à espera, tem a ver com nós podermos, dentro de algum tempo, ter um regulamento para utilização do Convento de São Francisco e que nós possamos vir onerosa, e que essa utilização onerosa passe, com a entrada desse dinheiro, nós possamos fazer a manutenção do convento de outra maneira e também comprar alguns equipamentos que são necessários. Nós já fomos várias entidades procuram privados do convento de São Francisco e nós acabamos por não o poder disponibilizar. Depois de termos esta tramitação e este regulamento, vamos à semelhança de outros conventos em Portugal que fazem isto, nós podemos ter um encaixe de algumas verbas que poderão também permitir uma manutenção do espaço. Se o quiser dizer mais alguma coisa sobre isto, Sr. Vereador, sim. Não tem a ver com isto. E peço desculpa interromper antes de falar. E nós, esta adenda ao protocolo, porquê? Porque nós não podíamos cobrar dinheiro sem haver autorização da Secretaria de Estado. E foi isso que a Secretaria de Estado nos deu essa autorização. Não me espanta que a Secretaria de Estado tenha dado esta autorização. Aliás, vem muito ao encontro da maneira de gestão dos monumentos públicos que este Governo também preconiza, como o anterior, de resto. Bem, mas a questão que eu queria levantar, simplesmente, eu penso que chegou a haver, já há umas décadas largas, um projeto de arquitetura de recuperação. Eu sei que houve vários projetos, inclusive de fazer aqui uma pousada de Portugal, não me refiro a isso. Era um projeto mais antigo, salvo erro, de intervenção mais pesada, mais a fundo, dos géneros aqui ocorreu na Igreja da Graça. Nem sei se não são coevos estes dois projetos, para o Convento de São Francisco. Eu não sei se a Câmara ainda tem alguma coisa desse projeto de alteração, se conhece alguma intenção da parte do Governo a esse nível. Eu recordo-me ainda no tempo e não sei se foi no mesmo Governo
não sei se foi no último governo de Durão Barroso, já foi no início do governo de Sócrates. Não, de ter vindo alguém ligado à cultura, algum secretário de Estado ou ministro, já não me recordo, penso que ministro na altura da cultura, que secretário de Estado foi só agora, não sei se não sei se foi no tempo não, já foi, ou seja, que se falava da questão que era com o grupo Pestana tentar fazer a tal pousada, depois nunca avançou. Isso recordo, mais do que isso não me recordo. Recordo de se ter falado, já, não, foi, mas recordo, foi do Norazinho, se calhar foi. Se calhar foi tempo, sim. Mas recordo que de nos ter dito que houve uma recuperação feita então pela entidade equivalente hoje à DGPC, que começou uma recuperação no Convento de São Francisco que depois parou. Se nós formos ver onde está a imagem de Camões, se forem ver, há uma recuperação, que é uma recuperação que se vê que é mais recente, com uma telha de barro, que foi feita por uma entidade do Estado, salvo erro, nos anos 30. Mas isso já foi para antes. Quando puseram o botão armado no Coro Alto. No Coro Alto, mas isso já foi nos anos 70 para aí, não? Menos ainda. 50. Eu tinha a ideia que tinha sido nos anos 60, anos 70, mas se calhar foi antes. Mas dizer o quê? Eu sei que nessa altura se o projeto é esse, havia o tal projeto que era para fazer essa intervenção e toda uma recente intervenção, mas depois eu não o conheço, eu poderei falar com os nossos técnicos, mas não o conheço. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 12. Nomeação do Conselho da Medalha Municipal. Eu sobre esta nomeação, ou seja, mantivemos as pessoas que... Eu pensava que não havia necessidade. Nós temos, como já falámos, há propostas não só dos partidos da oposição, como do próprio Executivo, para que sejam atribuídas algumas medalhas da nossa cidade. Eu pensava que se mantinha o mesmo, que não caía com o Executivo, ou seja, tinha-nos dito que não havia essa necessidade, mas depois disseram que foi visto juridicamente que seria melhor fazer nova deliberação para não haver aqui algum problema e alguma dúvida. O que fiz foi convidar as mesmas entidades para que ficassem no Conselho da Medalha Municipal. Muito bem, Sr. Vereador. Sr. Presidente, eu só gostava que me esclarecesse, por favor. Portanto, há aqui um representante da Câmara Municipal, que é a Vossa Excelência, o Presidente, um representante da Assembleia Municipal, que é Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, e depois aparece aqui o Dr. Pedro Manuel Guedes Passos Canavarro, que será então um cidadão que já foi agraciado com esta condecoração. E depois representantes de entidades que já foram agraciadas. Pronto, era isso que eu ia perguntar. Portanto, quem está representada é a Diocese de Santarém e o Grupo Académico de Danças Ribatijanas de Santarém. Porque o regulamento fala em 3 cidadãos. Não fala em cidadãos ou... Falam em entidades que já tinham sido agraciadas. Não fala em cidadãos. O regulamento fala em cidadãos. Pronto, não vou levantar essa questão. Era só para ter certeza que quem estava era a Diocese de Santarém e não o Padre Joaquim Ganhão. Ou seja, o Padre Joaquim Ganhão pode ir o Padre Joaquim Ganhão, mas pode ir outra pessoa que vai representar a Diocese. E em relação ao Grupo Académico, a mesma coisa. A mesma coisa com o Dr. Ou seja, não é o Padre Joaquim Ganhão nem o Lugero que foram agraciados. Sim. Tem pessoas que já tinham sido agraciadas com a medalha. Muito bem. O que eu mantive, ou seja, foi o que já estava no anterior executivo. Quem vota contra... Presidente, eu não participo nesta votação, faço a parte da minha família direta de ser ocuparem lugares nos órgãos sociais do grupo académico e vejo que o Lugero está nessa representação. Sim, muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, uma abstenção e a aprovação não estando com a ausência do vereador Ricardo Segurado. A Associação Recreativa Cultural de Três Aldeias, revitalização de taxa de refundação de um passeio todo terreno. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 14. Proposta de atribuição de habitação municipal no bairro, está aqui Malta Abirro, é bairro Carlos Gulbenkian. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 15. Requalificação de interseção viária, entroncamento entre a Rua Cidade Ajã e a Rua Florentino Pereira Mota. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 16. Retificação de sinalização rodoviária na Rua Largo de Santa Marta e Rua Manuel Ferreira Júnior da Gançaria.
Os senhores que dado a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Empreitada, a construção do Centro Escolar de Sacapeita e comissões, isto é o contrato, já deliberamos, é a minuta do contrato que tem que ser aprovada também em reunião de executivo. Quem vota contra, com quem se abstém, portanto, aprovado com 4 abstenções. Terminamos a nossa reunião, vamos ter a nossa reunião no dia 9, como disse. Do público, alguém que queira intervir? Muito bem, sim senhora. Faça um favor. Boa tarde, mais uma vez. É assim, não está ligado. Sim, senhora. Estar o... Sim. Na terça-feira foi achada realmente uma solução a curto prazo. Essa solução, desde terça-feira da semana passada, estou a levar não, todos os dias, 10 a 15 vezes por dia, imobiliários. Não aceitam, os proprietários não aceitam contrato nem de 6 meses, nem de um ano. O último facultado foi 1.000 euros. Vou-te pedir que agarre aqui, está bem? Provavelmente podes ligar, sim. Sim. Está desligado então. Foi facultado, pronto, 1.000 euros. Já fala daí. Foi facultado 1.000 euros, o que dá numa renda de 200 euros. No que dá numa renda de 200 euros 5 meses, não é? Pedem-me caução. Uns porque não querem 5 meses nem um ano, já pedi um ano, porque depois dos 5 meses havia de haver outra solução, não é? E nem 6 meses, nem um ano, os senhorios, uns nem querem sequer fazer contrato e outros não querem fazer por um ano. Continuo na mesma situação. Hoje uma amiga era para vir estar presente, não conseguiu, teve que ir para o Governo Civil e não conseguiu estar presente. Tem a chave de uma casa na Romeira para entregar, a doutora Raquel disse para ela vir entregar a chave amanhã com urgência, mas ela era para estar presente para falar com a senhora vereadora e dizer que a casa dela há 3 anos que ela não mora lá, porque é que não me era atribuída. Pronto, e disseram que era para ela vir entregar a chave amanhã com urgência, que ia ser para ser entregue a uma mãe que estava com urgência. Será que sou eu? É isso que eu pergunto. É assim, eu sei, senhora vereadora, senhor presidente, todos estão aqui presentes, sabemos que, como eu já disse no outro dia, eu não gosto de ser um número, porque eu tenho nome, chamo-me Sandra e o meu filho chama-se Ruben. Eu sei que há muita gente na minha situação, mas pergunto, há alguma situação que venha aqui 2 vezes, como eu já vim, não é? Lutar por uma casa que a CPCJ todos os dias me liga a perguntar se a minha situação está resolvida e que me vai institucionalizar o meu filho? O meu filho não quer ir para a escola a pensar que vão lá tirá-lo de mim. Nem sequer quer ir para a escola. Mãe, eles chegam lá, tiram-me de ti. E depois, o meu filho, quando estava na avó de férias, eu ia vê-lo 2 vezes por semana porque não podia mais, porque tenho imensas saudades dele. É assim, como eu sou sozinha a lutar, sou mãe solteira, como aquela senhora que a vereadora disse há bocado, é viúva, é igual. O pai não quer saber dele para nada. Ele nem sequer paga os telefonemas, ele nem sequer telefona ao filho a perguntar como é que está, se está doente, quando está doente, se está melhor, se não está melhor. Ele anda num psicólogo. Dia 2 de março vai começar a andar numa psiquiatra. Estão a ver bem a cabeça deste menino, se me tiram de mim. Pensem bem. No meu bairro, atribuir, a doutora Elizabeth diz que estavam 2 casas atribuídas, se era tão urgente, porque é que ainda não está lá ninguém a morar? No primeiro G, a senhora está para Évora, deixou lá meia dúzia de mobílias, nunca sequer lá morou. Estamos a fazer um baixo-assinado para a Câmara para irem ver porque é que a senhora não entrega a casa, se há tanta gente a precisar de casas. A minha amiga da Romeira chama-se Alcina, era para vir aqui hoje e ela até me disse, Sandra, não continuas nessa situação, eu tenho a chave
dedica-te ao teu filho porque o teu filho não está a viver nas condições necessárias. Bem, a vereadora já vai dar nota disso, depois temos o nosso companheiro, só um bocadinho, a vereadora responde já, depois... Sra. Dona Sandra, relativamente à casa que falou que está fechada, e eu tomei nota disso na reunião passada, e portanto tive o cuidado de pedir aos serviços para se deslocarem, para fazerem uma visita e para confirmarem se efetivamente a pessoa não reside na habitação, e a informação que tive ainda durante a semana passada foi que a senhora vive na casa, está temporariamente deslocada a tomar conta de uma familiar, uma pessoa idosa, mas que se desloca com frequência a Santarém e que é uma situação temporária de ajuda a um familiar idoso que neste momento, creio que por motivos de saúde, carece de cuidados e da presença dessa pessoa, pelo que a casa não está efetivamente sem ser habitada. Não é familiar dela, ela está a trabalhar em época. Como é que ela deve ficar todos os dias? Eu vi. Pois não é essa a informação que eu tenho, mas averiguarei também. À semelhança da nota que tomei a semana passada e, portanto, pedi, com essa informação nova, vou pedir aos serviços. Dizer-lhe só uma nota final e relativamente à CCPJ. Como sabe, decorre da lei que nenhuma criança pode ser retirada sem o consentimento dos progenitores ou da pessoa que tem a guarda. Pelo que eu peço-lhe que aguarde com alguma serenidade no final desta reunião e na sequência do documento que recebi ao início da reunião e que ainda não tive a oportunidade de analisar devidamente, voltaremos a conversar e naturalmente a olhar para esta situação como temos de resto olhado desde a primeira vez que a Sra. Dona Sandra veio aos serviços e que tem sido sempre atendida com diferentes tipos de encaminhamento, ainda sem a solução da habitação, mas como sabe, houve um encaminhamento para a Cáritas que terá recusado, houve encaminhamento, não terá comparecido, é a indicação que nós temos da Cáritas. Mas sabe que nós tivemos a indicação que teria faltado a um dos encaminhamentos. Primeiro disseram para eu arranjar a casa, depois eu ia lá com o nome do proprietário da casa, não é? Para mudar a calção. Então, se eu disse que era ainda conseguir casa, não é? O que é que eu ia a Cáritas pedir? Se eu não tenho um senhorio, como eu disse, ninguém me aceita. Ninguém me aceita um contrato nem de 6 meses, nem de 1 ano. Um amigo meu disponibilizou-se a ser meu fiador, nem assim. Não consigo. Antes de vir para a reunião, fui ver uma casa, 250 euros. Ficaram-me a dar uma resposta se aceitavam a situação. De algumas casas que os serviços da ação social estiveram a procurar e depois, naturalmente, em reunião com a Sra. Dona Sandra, lhe apresentarão essas propostas. Sim, eu já fui a todas as que me disseram. Muito e bem. não... Então, inclusive, a doutora Sandra Pinheiro sabe que houve uma senhora do lote 8, o meu senhorio, inclusive, que vieram aqui falar e que a doutora disse que era só por 5 meses e essas pessoas não aceitaram. Senhora, muito bem, muito obrigado. Nós vamos ver isso, a vereadora vai acompanhar, falará. Sr. Veiga, faça favor. Boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, Sr. Presidente e Srs. Vereadores. A minha intenção não era vir aqui falar à ação de Câmara, mas visto que um dos pontos da ordem do dia é sobre o assunto que eu vinha para falar com o Sr. Vereador, o Sr. Arquiteto, relativamente ao cemitério, é uma situação um pouco dolorosa porque é sobre o falecimento da minha mãe e, portanto, não tenho interesse que seja uma coisa pública, que, portanto, não era para a ação pública, mas visto que o tempo é dinheiro, como se costuma dizer, e temos mais que fazer e, portanto, aproveitar esta ocasião, é o seguinte. A minha mãe faleceu às 3h30 de quarta-feira. Fui logo à agência funerária que começámos a tratar da documentação, portanto, telefonou por volta das 4 horas para a Secretaria do Cemitério
E, entretanto, deslocámos-nos lá, porque na altura, quando estávamos na agência funerária, não me lembrava do número da campa. A senhora não deu o número da campa, tivemos que lá ir, entretanto já passava depois das 4 horas, mas foi desagradável que o funeral foi só na sexta-feira, depois às 10 da manhã. Obrigar uma família, os cidadãos, a pernoitar na quarta-feira, na quinta-feira e só o funeral na sexta-feira de uma morte normal, em que não havia, portanto, necessidade, não há problemas qualquer com o Ministério Público nem com ninguém. Eu vinha falar com o Sr. Vereador, mas aproveito a ocasião para dizer que isto é desagradável para qualquer familiar. Além de a maneira pouco simpática como somos atendidos na Secretaria do Cemitério é muito, muito, muito desagradável. E, entretanto, penso que a Câmara Municipal de Santarém também poderia fazer qualquer coisa relativamente ao estacionamento no Largo das Portas do Sol. É incompreensível que obrigue uma pessoa a estar lá 2 dias, 2 noites, e que andamos constantemente a ter que pôr dinheiro nos parquímetros. É muito desagradável, porque vem a polícia e, quando estamos lá no velório, o agente policial diz que é difícil quem está no velório, ou quem não está no velório, quem vai ao restaurante, ou quem vai a visitar. Pronto. Eu acho que são assuntos de veras importantes para serem bem pensados. De facto, qualquer sistema que se tem que arranjar para quem está nos velórios não sejam obrigados a ter que pagar parquímetro quem está a velar os seus familiares e até, se calhar, também os amigos. Muito obrigado, Sr. Veiga. Sr. Vereador, sobre essa matéria, nós já tínhamos tido nota dessa situação. O Sr. Vereador passará a dar as explicações. Sr. Veiga, antes de mais, lamentar os nossos a morte da sua mãe, em nome de todos nós, e, naturalmente, constrangimento pelo qual teve que passar. Eu tenho informação, de facto, relativamente a essa situação. Infelizmente, eu creio que foi uma quarta-feira que o senhor... Não, foi uma quarta-feira. Sim, foi uma quarta, porque não era para ser aqui. E, de facto, é como o senhor disse, houve necessidade de haver a identificação do cavalo, porque trata-se de um cavalo perpétuo, e a verdade é que nós agendamos, naturalmente, os funerais e, neste caso, exumações para o dia seguinte, e no caso dos cavais perpétuos, não conseguimos dar resposta, ou na maior parte dos casos, não conseguimos dar resposta para o dia seguinte. E porquê? Porque tem que se articular com esses compromissos e porque, naturalmente, também há um trabalho de remoção das pedras, da exumação, naturalmente, associada a esse processo, e isso demora cerca de 3, 4 horas, às vezes mais, dependendo do estado de composição. Portanto, os meios que temos, obviamente, não nos permitem dar respostas a tudo. Na quinta-feira, isto não é muito comum, mas na quinta-feira, em causa, tínhamos marcados 4 funerais e 3 exumações. Portanto, infelizmente, era de todo impossível dar essa resposta. Naturalmente que acabou por ter que sofrer todo esse constrangimento, que lamento. Nós pedimos desculpa, mas devido ao que já estava calendarizado, estes 4 funerais e estas 3 exumações, portanto, não havia possibilidade de fazer. Nós temos que pedir essa desculpa. Não é normal. Eu e o vereador, eu tive nota desse acontecimento e ficámos, claro, constrangidos com o facto. Não é agradável para ninguém, mas disseram-nos que era impossível devido, não é normal, no mesmo dia termos este número de funerais e as exumações marcadas. Deixe-me acrescentar mais uma coisa. Nós, eventualmente, e já nos aconteceu, conseguir marcar de um dia para o outro quando o pedido é feito pela manhã. Sim. E, obviamente, quando temos disponibilidade para isso. Porque aí temos meios para conseguir responder e enquadrar no dia seguinte. Caso contrário, acabamos sempre, e por regra, marcar de um dia, não para o seguinte, mas para o outro. Veio só dizer outra coisa. Eu acho que, para quem está fora, e que eu também tive o plano do cemitério, ou seja, parece que que pode não parecer importante, mas esse fato que te disse das 16 horas é a fronteira onde nós aceitamos para o dia seguinte ou não. Portanto, depois das 16, ou seja, o trabalho para o outro dia está todo programado. Se não houvesse nenhum funeral, claro que, e nenhuma exumação,
isso conseguiria. Mas nós também, veja, as exumações convoca-se os familiares para estarem presentes e também é muito, veja também o melindre da pessoa que se desloca às vezes longe para ver a exumação e não está. Também a gente não se desloca, e foi isto o que se passou, mas pedir, claro que são questões que eram ultrapassadas. Se me permite, é que de facto tudo fizemos que o canteiro às 9 da manhã do dia seguinte estava lá, precisamente para não dificultar a nossa parte. Sim, sim. Pagar. Sim, nós sim. Da nossa parte, o canteiro esteve lá sim. O trabalho das horas. De facto, houve muitos funerais. Mas só houver uma calamidade em Santarém, só houver um acidente, só houver qualquer coisa, quer dizer, ficam finarias. Mas não é isso, ou seja, houver uma calamidade em Santarém, haverá noutros locais, ou seja, nós, como deve calcular, os recursos têm um limite de trabalho, ou seja, e naquele dia realmente houve, e dizer uma coisa, que nesse dia, inclusive, houve até um funeral que esteve marcado e que foi desmarcado por uma questão burocrática com o hospital, que também foi uma situação, por acaso houve 2 situações caricatas essa é bastante caricata e esta foi uma questão mesmo de estar com todos os nossos funcionários preenchidos e era de todo impossível, como disse, os quadros funerais e as 13 exumações não dava. Senhores, muito obrigado e então até à próxima reunião de executivo.